Continuando com o nosso caderno de atividades diagnóstica, nós temos então a questão 3. A questão 3, ela faz referência a um problema gravíssimo que nós vivemos no Brasil, né? Um problema social muito sério, que é o problema do preconceito, da discriminação, da desigualdade, beleza? Então, olha só, este problema que aflige aí, né, a boa parte da população brasileira, o problema da desigualdade entre brancos e negros, principalmente no mercado de trabalho, O texto traz uma informação, né, sobre a quantidade de empregos no Brasil, né? Traz aí alguns dados econômicos e traz também umas informações que é possível, né, a gente perceber através dessas informações este problema no Brasil, este problema da desigualdade entre brancos e negros, né? Você vai ler as atividades aí, vai ler o texto, vai ler as opções e vai ver qual é este problema, né? A pergunta é: qual é este problema social, né, que aflige aí a sociedade brasileira, beleza? Vai responder aí com tranquilidade, beleza? Aí na questão número 4, é uma questão muito importante para nós que estudamos história. A questão número 4 faz referência aí ao Código de Hammurabi. O Código de Hammurabi foi o primeiro código de leis escrito, o primeiro conjunto de leis escrito pelo ser humano. Era tão importante que foi escrito numa pedra, velho. Foi escrito numa pedra. Os caras pegaram uma pedra e escreveram na pedra lá todas as leis da época lá daquela sociedade. E era um código muito rígido, muito duro, né? Era chamado de olho por olho, dente por dente, né? Inclusive tem até na Bíblia essa citação aí, né? O Código de Hammurabi era o código do olho por olho, dente por dente. Se você matasse uma pessoa, você morria também. Se você roubasse de uma pessoa, você tinha que entregar os seus bens para outra pessoa. Então, assim, era um código muito rígido, muito severo, beleza? No entanto, ele traz aí a sociedade da época, né? Ele demonstra a sociedade da época, que era uma sociedade escravista, né? Uma sociedade que havia escravidão. E naquela sociedade, o escravo, ele era um ser humano de inferior, né? Às vezes não era nem considerado ser humano em algumas hipóteses. Por exemplo, se alguém infligisse algum mal, fizesse algum mal para algum escravo, esse escravo não era beneficiado, né, na punição do malfeitor, né, na punição daquela pessoa que fez o mal para ele. Quem era beneficiado era o dono do escravo, né? Se o escravo tivesse, por exemplo, sofrido alguma violência, a pessoa que fez a violência, se ele é um homem livre, a pena dele era menor, né? A pena dele era menor. Então, assim, havia uma diferença, né? Uma desigualdade entre a punição de alguém que faz um mal para um homem livre e de alguém que faz um mal para um escravo, né? Havia uma diferença. Quem fazia mal para o homem livre era punido severamente. Quem fazia mal para um escravo não era punido com tanta severidade. Beleza? Tranquilo? Leia a questão, responda com tranquilidade.